Olá a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Agora iremos verificar o que estudaremos na nossa aula 11. Gente, na aula 11, o objeto de conhecimento, diversidade ambiental e as transformações nas paisagens na América Latina. E o detalhamento? A produção de petróleo e o gás natural no continente latino-americano, Venezuela, Brasil e Argentina. A produção de energia no continente latino-americano e os impactos ambientais e sociais. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós vamos estudar sobre características, principalmente de 3 países, tá? Que estão localizados no continente da América Latina. Vamos analisar alguns aspectos voltados principalmente para 2 importantes combustíveis, no caso, o gás natural e também o petróleo. E é através, dessas 2 matérias-primas, que são recursos naturais muito importantes para vários países, que esses países da América Latina, tanto o Brasil, a Venezuela e a Argentina, que acabam se desenvolvendo também, uma das partes que acaba desenvolvendo a economia. Então, nós iremos estudar esses aspectos, analisando o desenvolvimento também desses países, tá? Porque a gente sabe que a América Latina, ela foi colonizada no período ali das grandes navegações, onde veio principalmente os espanhóis e os portugueses, tá? Maior parte hoje em dia a gente observa, com o passar dos anos, que ocorreram esses desenvolvimentos, onde vários países acabaram se destacando, também como o México, como o Brasil, como a Argentina e como a Venezuela, tá? Assim como outros países que ainda está ocorrendo este desenvolvimento, ok? Mas a gente vai analisar que ocorreu vários desenvolvimentos relacionados aí tanto à extração do gás natural quanto do petróleo, porque esses 2 combustíveis, quando se extrai o petróleo, normalmente já vem junto o gás natural. Mas para a gente entender tudo isso, nós vamos ver uma animação agora, como é que ocorre todo esse processo. Preste atenção que a gente já retorna. No passado, vegetais e animais mortos foram cobertos por camadas de sedimentos conforme passavam parcialmente por decomposição pela ação de bactérias em locais com baixas concentrações de oxigênio. Com o tempo, a matéria orgânica foi transformada em compostos de hidrogênio e de carbono, hidrocarbonetos, nas formas líquidas e gasosas, constituindo, respectivamente, o petróleo e o gás natural. Ao longo desse processo, formaram-se diferentes arranjos geológicos que aprisionaram o petróleo e o gás natural presos em rochas impermeáveis, flutuando sob rochas permeáveis naturalmente cheias de água. Para serem utilizados, o petróleo e o gás natural são extraídos em poços de coleta. O petróleo é, então, direcionado para refinarias, que realizam um processo de separação de seus componentes, possibilitando a obtenção de uma série de produtos, como a gasolina e o óleo diesel. O gás natural, por sua vez, é envasado e processado. Então, gente, a partir desta animação, a gente pode observar que como é que vai chegar até essas áreas que acaba indo para países, para distribuir, na verdade, entre os países ali, as cidades que está ocorrendo todo esse processo e também para exportação, para a venda desses produtos, tanto do gás natural quanto do petróleo. E na América Latina a gente observa que também tem um grande destaque, não somente ali no Oriente Médio, que a gente escuta falar bastante do petróleo, das riquezas que se tem nos países ali do Oriente Médio, da China, dos Estados Unidos. Os países da América Latina, elas também acabam se destacando nessa produção. Então, olha só, nós iremos estudar sobre essa produção de petróleo e gás natural na América Latina.
Nessa área, gente, na área aí da América Latina, na nossa área, né, ela vai ser rica nesses recursos naturais e também vai ser uma das grandes produtoras, tanto do petróleo quanto do gás natural. E isso acaba abrigando o quê? Isso tudo é consequência, né? Porque vai existir reservas minerais também, principalmente na América do Sul. Tá? Que é a parte que também compõe a América Latina, assim como a América Central, junto com o México, tá bom? Então, a gente observa que nessa região também vai ser rica tanto na parte do petróleo quanto na de gás natural. Então, olha só, nós iremos observar agora um mapa que mostra pra gente, né, todas essas partes aí onde vai ter, né, todos esses recursos minerais, as regiões industriais, principalmente aqui da América do Sul. Então, a gente observa, por exemplo, as regiões industriais, né, que acabam chamando a atenção. Então, temos aqui na parte do Chile, da Argentina, no Brasil, né, com São Paulo, Rio de Janeiro, que acaba tendo destaque. Na Venezuela, em relação a Caracas. Na Colômbia, Bogotá, região industrial, tá, gente? A gente vai observar isso também, e isso por quê? Lembrando que as áreas industriais, a indústria, gente, processo de industrialização nas cidades, acaba fazendo com que se tenha que ter o quê? Energia, fontes de energia. E por quê? Porque é um dos principais consumidores. Então, as indústrias são os principais consumidores de energia. E a maior parte desses países, dessas áreas, acaba vindo, né, de termoelétricas, essa produção de energia. Então, isso, consequentemente, acaba tendo que ter o quê? Ou o petróleo ou o gás natural para essa produção de energia, tá? Agora, a gente também pode observar através deste mapa, né, minas e indústrias que acabam tendo destaque. Olha só, teremos aí o carvão mineral, áreas com carvão mineral, né? Também teremos o petróleo que estamos estudando, né? Principalmente o petróleo e o gás natural, tá certo, gente? Então, a gente vai ter esse destaque no petróleo e no gás natural, tá? Olha só, aqui no Brasil, nós podemos ver principalmente onde? Na área litorânea. Na Argentina também te acaba observando áreas, né, com esse destaque da extração de petróleo. Na Venezuela, olha só, gente, também grandes regiões aqui que acaba tendo essa extração de petróleo, assim como, consequentemente, também o carvão mineral em algumas áreas, ok? E o gás natural. No Brasil, o carvão mineral ele não vai ter tanto valor em relação a outros países, mas também ocorre muita extração, principalmente no sul do Brasil. Tá bom? Então, a gente observa que essas são as principais áreas, além, né, da extração do minério de ferro, em áreas também com a extração do manganês, o cobre também com a sua extração, chumbo e zinco, o estanho, prata, até mesmo o ouro, né, a bauxita, a salite e áreas com alta tecnologia, tá? Principalmente em áreas próximas às indústrias. Então, a gente observa que acaba sendo bastante diversificado esses recursos minerais na América do Sul e isso acaba ajudando no desenvolvimento, né, desses países, dessas áreas. Porém, né, a gente tem que observar que muitas vezes, né, essas extrações, a maioria delas, elas acabam sendo o quê? Exportadoras, indo para outros países e não ficando ali para a sociedade, tá certo, gente? Então, a gente observa realmente aí a importância desses recursos minerais para essa região, para melhorar principalmente o desenvolvimento econômico dessa região. Porém, a gente também vai estudar aí, né, que esses recursos minerais que acabam ajudando, né, principalmente aí em relação às partes do petróleo e do gás natural. Olha só, nós iremos estudar, gente, esse recurso energético muito importante, tá? Que pega tanto a parte do petróleo e, consequentemente, o gás natural. Esses três países, o Brasil,
a Venezuela e a Argentina vão ter grandes destaques, tá? No Brasil e na Venezuela, parte dessas reservas de petróleo, né, elas vão estar localizadas no litoral, nas áreas marítimas, tá? Então isso acaba tendo o grande destaque. No Brasil, por exemplo, é aí que se tem esse destaque da Amazônia Azul, né? Que é a parte litorânea que também, assim como a gente tem a floresta amazônica, né? Que acaba tendo ali uma grande diversidade da parte de recursos naturais, na área litorânea do nosso país também tem esse destaque, né? Já com o ecossistema ligado à parte marinha, tá? Que tem aí a conhecida Amazônia Azul. Então, tanto na Venezuela quanto no Brasil, vai ter destaque principalmente aí com essa extração em áreas marítimas. Agora, na última década, foram descobertas na América do Sul, gente, reservas estimadas aí em 100 bilhões de barris de petróleo, tá? Agora, 80% delas foi encontrada aí no pré-sal brasileiro. Então, por isso que essa parte marítima, essa parte litorânea do Brasil acaba tendo grande destaque, porque acabaram encontrando mais petróleo para o território brasileiro, tá? Agora, a Venezuela, como é que a gente observa esse destaque? A Venezuela, gente, embora aí seja o primeiro país no ranking dessa reserva de petróleo aí com 17,9%, né? Ela é responsável por apenas 2,3% da produção total, porque a gente observa que acaba sendo mais restrito por várias questões, principalmente questões políticas, tá? Agora, a Venezuela, ela tem um grande potencial que acaba se desenvolvendo, né, nessa extração de petróleo, de gás natural, porém, vamos ter aí algumas questões políticas, consequentemente as sociais, que acaba, né, fazendo com que a Venezuela tenha, né, um certo breque ali em relação a outros países, principalmente aos países do Oriente Médio, ok? Mas a Venezuela, gente, por ser, né, uma área onde se tenha essa grande extração de petróleo, um grande potencial, ela vai ser uma das principais potências nessa extração também, junto com os países do Oriente Médio, junto com os Estados Unidos, tá? Então, é por isso que, às vezes, né, tem aquele conflito ali dos Estados Unidos em relação à Venezuela, para verificar essa área da Venezuela, né? Porque realmente é uma área ainda que tem que ser muito ainda a ser explorada, tá? Agora, a Argentina, como é que a gente vai observar o subsolo da Argentina, gente? Na Argentina, ela vai ser também rica em jazidas minerais, tanto na parte do petróleo, também do gás natural, e eles constituem cerca de 87% da matriz energética na Argentina, assim como em várias áreas do Brasil e também da Venezuela, tá certo, gente? Então, as termoelétricas, elas acabam tendo grande potencial nesses países, e isso vem também principalmente aí com a extração do petróleo e do gás natural. E como é que vai estar a produção de petróleo na América do Sul? Gente, os principais produtores de petróleo aí da América do Sul, a gente já pode observar aí o destaque, né, da Venezuela, do Brasil, da Colômbia, da Argentina, do Equador e do Peru, ok? Então, analisando essa tabela, gente, a produção, né, e isso foi aí no ano de 2016, a gente observa aqui a produção de barris por dia na Venezuela era de 2.410. Isso significa, em relação à participação da produção global, de 2,6%. Né? Agora, o Brasil, a produção, né, vai ser de 2.605 barris por dia, com a participação da produção global com 2,8%. Olha só, o Brasil ultrapassa a Venezuela, mas a grande potência realmente vai ser a Venezuela, pela quantidade que se tem no país, tá? Agora, a Colômbia, né, já vem aí com 924 produção
desses barris por dia, tá? 924 barris por dia, tá? A participação na produção global fica em torno de 1%, seguido da Argentina, tá? Com 619 mil barris por dia, isso significa 0,7%. O Equador e o Peru já vai diminuindo em relação à participação da produção global. O Equador fica em torno aí com 0,6% e o Peru com 0,1%, tá? Então, a gente também observa que esses países da América do Sul, eles acabam tendo grande destaque, mas a Venezuela, ela tem aí um destaque maior por conta, né, da quantidade que se tem aí também a se extrair futuramente. Agora, a evolução dessa produção de gás, né, junto aí com o petróleo, a gente vai observar aqui na América Latina, gente, o período, tá? Vamos observar principalmente a área da Argentina, do Brasil e da Venezuela. Olha só. A Argentina é esse ponto azul, tá? Que a gente pode observar que ela acaba sendo, né, do ano de 2010 a 2021, tendo uma estabilidade. Então, a gente observa que essa é a área da Argentina, então a gente quase não observa modificações. Já do Brasil, nós tínhamos, né, aqui no ano de 2010, estava entre 10 e 20, então 15 aí, né, teve um aumento no período, principalmente aqui de 2017, teve uma queda já em 2018, mas aí 2019 e 2021 acabou se estabilizando aí também entre 20 e 30, tá? Isso em relação a bilhões de metros cúbicos por ano, essa produção do gás natural, tá? E a Venezuela, a gente vai observar, né, que vai estar quase mesmo que a situação do Brasil em 2010, porém, a gente observa aqui que teve um aumento em 2014 e 2015, porém, aí começa a declinar, já indo para 2021, com aproximadamente a mesma quantidade aí que 2010, né? Entre 10 e 20 bilhões de metros cúbicos por ano, e isso é a gente observando que o gás natural, tá? Isso, na verdade, vai ser a Bolívia, né? Agora, em relação à Venezuela, gente, a gente vai observar aqui agora, tá? Esse último que a gente viu foi a Bolívia, ok? Agora, a Venezuela, né, a gente vai analisar aí, né, que vai ter em torno de 30, começa em 30, essa evolução do gás natural e acaba, né, aumentando em 2012, um pouquinho mais que 30, volta a decair em 2013, vai aumentando novamente até chegar aí ao seu ponto máximo em 2017, que acaba baixando bastante, né? Principalmente em 2020, e tem um leve aumento em 2021, essa extração de gás natural na Venezuela, tá certo, gente? Então, a gente observa aí também, né? Tanto o México também, que teve a sua alta. Olha só, gente, em 2010, a alta do México aqui era o país em 2010 que tinha maior quantidade, porém, a gente analisando, né, a gente vai observar que vai ter aí o seu aumento, né, porém, quando chega aí no período de 2014, baixa bastante, olha só, chegando aqui o México, né, em 2021, em torno aí de 30, começando com 50 essa extração, né, 50 bilhões de metros cúbicos por ano, porém chega aí em 2021 em média aí de 30 bilhões de metros cúbicos por ano. E Trinidade e Tobago também acaba chamando a atenção, né, é um país que está localizado na América Latina, com a extração de 40, né, em torno aqui um pouquinho acima de 40 bilhões de metros cúbicos, porém, também, com o passar dos anos, a gente observa as quedas que ocorrem, a subida, porém,
também acaba diminuindo em 2021. Até pela situação, aí se a gente for analisar no ano de 2020, a pandemia, onde as pessoas elas ficaram a maior parte em casa, então tudo isso também pode estar refletindo nessa produção do gás natural nos países da América Latina, né? Onde se tinha uma grande produção, aí no ano de 2010, porém, quando vai chegando, a gente observa que vários países começam a diminuir a partir ali de 2014, porém, né, em 2020 e 2021, a gente observa que realmente houve uma queda nesses países por conta aí que a gente pode observar na produção do gás, da extração do gás natural e, consequentemente, ali da pandemia que tivemos. Porém, pode ser que atualmente isso esteja aumentando novamente, até por conta da volta, né, da normalidade aí da vida da população mundial, tá certo, gente? Então, a gente observa essa produção de petróleo e gás natural em cada um desses países, principalmente no Brasil, tá, gente? Então, olha só, no Brasil, no ano de 2024, a gente vai analisar que vai ter várias situações, né, que acabou ajudando o país a se desenvolver. Agora, a produção do gás natural no ano de 2024, ele acabou atingindo aí uma média anual de 153 milhões de metros cúbicos por dia, gente. 153 milhões de metros cúbicos por dia, cerca de 2% maior do que a observada no ano de 2023, quando atingiu 150 milhões de metros cúbicos por dia. Então, já no ano de 2024, a gente observa essas mudanças, né? Já a produção de petróleo e gás natural atingiu aí uma marca de 4,322 milhões de barris de óleo equivalente por dia, também cerca de 0,5% abaixo do recorde alcançado em 2023, que foi de 4,344 milhões de barris de óleo equivalente por dia. Né? Em 2024 teve um aumento, foi alto na verdade, né? Porém não alcançou ali o marco de 2023 em determinado dia, né? Que foi aí que pegou o marco de 4,344 milhões no ano de 2023. Mesmo assim considerado elevado, tá? Em relação ao território brasileiro, tanto na extração do petróleo quanto a de gás natural, tá? Agora a gente vai analisar uma tabela, gente, onde a gente observa aí essa produção do petróleo e do gás natural no Brasil. A gente pode analisar aí que pega o final de 2023, dezembro de 2023, tá? E vai até dezembro de 2024, ok? O petróleo, né, que a gente vai analisar em relação a essa extração do Brasil, vai começar com 3.585, em janeiro de 2024 tem uma leve queda para 3.519, em fevereiro tem essa baixa também, assim como março, abril e maio, né? Junho também ainda mantém uma baixa, se a gente for comparar com dezembro de 2023. Em junho de 2024, nós temos 3.412. Mais baixo ainda em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, o grande marco que a gente observa dessa extração de petróleo vai ser dezembro de 2023 em relação ao petróleo, tá? Já em relação ao gás natural, consequentemente, como a maior parte da extração de petróleo, né, vai ocorrer em dezembro, a gente tem uma leve queda em janeiro de 2024, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho também vai estar abaixo, né, de dezembro de 2023. Porém, olha só o que destaca aqui com a extração do gás natural no Brasil, aí em agosto, gente, comparado com dezembro de 2023, agosto, setembro, outubro e novembro, além de dezembro, né,
esses meses em 2024, a partir de agosto, superou aí o período, né, de dezembro de 2023, diferente da extração de petróleo, onde acabou prevalecendo aí em dezembro de 2023. Então, a gente observa que o petróleo, né, ele não teve tanta alta em relação a dezembro de 2023, porém, o gás natural, a partir de agosto até dezembro de 2024, aumentou bastante. O totalizando, né, tanto a extração do petróleo quanto o gás natural, em dezembro de 2023 foi de 4.570, tá? E a gente observa que somente um período, né, vai estar maior do que dezembro de 2023, tá? Na verdade, chega bem próximo, não chega nem a ultrapassar esse período, tá? Mas chega bem próximo, com 4.542, somando tanto a extração do petróleo quanto a do gás natural, ok, gente? Então, a gente pode analisar essa tabela, onde realmente o período de dezembro de 2023 acabou se destacando, né? E isso tudo através da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, que acaba mostrando essa análise para a gente da produção do petróleo e do gás natural. Além de nós analisarmos também o histórico de produção de petróleo e gás por estado. Olha só, a gente pode observar, né, os estados brasileiros que acabam se destacando. Olha só o Rio de Janeiro, gente, vai ter 51 número de campos produtores. Seguido também aí, né, que tem um destaque, o Espírito Santo, também teremos destaque o Rio Grande do Norte, a Bahia, né? E em menor quantidade a gente observa os outros estados e o Amazonas está aqui, neste meio, né? Com o petróleo com 10.993 barris por dia, o gás natural com 13.992 por dia, com uma produção total aí de 98.998 também por dia, com 6 campos produtores, tá certo, gente? Então, a gente analisando aí também com destaque a esses estados, vamos analisar também as características da Venezuela, né, gente? A gente vai também estudar essa produção de gás natural e petróleo na Venezuela. Os venezuelanos, gente, eles vão ser o dono aí da maior reserva certificada, né, de petróleo aí do mundo, com 302,8 bilhões de barris. Agora, a faixa, né, do Orinoco vai concentrar a maior parte dessas reservas, que acaba destacando aí a Venezuela, tá? Então, a Venezuela, ela produz cerca de 788 mil barris diários, tá? E essas reservas de gás natural, elas vão estar estimadas aí em 4,98 trilhões de metros cúbicos, o que equivale aí a 2,62% do total global, tá? São vários países que acabam extraindo também. Agora, a exportação do petróleo e gás natural, nesse contexto, né, de guerra entre Rússia e Ucrânia, acaba ajudando a Venezuela também a exportar essa parte aí do petróleo e do gás natural com quem tem mais vínculo, principalmente com a Rússia, tá? Mas, além disso, também teremos aí a produção de gás natural e petróleo da Argentina. A Argentina, gente, exporta petróleo e gás natural também e acaba importando combustível refinado, né, para atender uma demanda, né, mais interna. Já a Argentina, gente, tem explorado ativamente gás de xisto, especialmente ali na formação de Vaca Muerta, que acaba, né, destacando a Argentina nessa extração do gás de xisto, ok? Então, além do gás natural e do petróleo, o xisto também acaba ajudando nesse fator econômico da Argentina, ok? Mas tudo isso, gente, né, essas características que acabam ajudando aí no desenvolvimento, tá, tanto da Argentina, da Venezuela, a gente vai estudar também que a produção, né,
de energia na América Latina e os impactos sociais e ambientais vão estar interligados, tá? A região, ela tem uma matriz energética mais limpa do mundo, tá? Com uma participação aí de 25% de quê? De fontes renováveis. Agora, a região também, ela tem um potencial importante de recursos renováveis, com a hidroeletricidade, com a energia solar, com a energia eólica, que é do vento, a biomassa, entre outros tipos, né? Onde se utiliza também. Agora, apesar, né, de toda essa riqueza energética, estima-se que 30 milhões de latino-americanos, eles não vão ter acesso à eletricidade, mesmo com todos esses recursos, gente. Então, a produção e o consumo energético na região, eles deverão ser articulados com políticas sustentáveis, até para não ter uma degradação ambiental, tá? Agora, a matriz energética na América Latina, gente, a gente observa que o petróleo e seus derivados, eles acabam dominando 41%, seguido do gás natural com 29%, a biomassa com 14%, a hidroenergia com 8%, carvão natural e o coque com 4%, outras fontes renováveis ainda se destacam somente com 3% e a energia nuclear 1%, tá? E através deste mapa a gente pode observar onde estarão aí se destacando principalmente essas energias que a gente observa principalmente onde? Em áreas litorâneas, né? Em áreas próximas há bastante desenvolvimento também, tá bom? Então, as energias acabam aí se destacando também na América Latina, ok, gente? E aí, a gente finaliza esse momento da nossa aula.